Gente, hoje é um dia tão lindo, tá fazendo um dia tão lindo aqui que me deu vontade de gravar esse vídeo sem script, sem nada, mas eu acho que vai ser contribuição pra vocês. Eu moro na Inglaterra e eu tô em uma semana de férias e hoje eu fui com um amigo numa cidade maravilhosa, um vilarejo aqui perto. E a gente parou, né, pra conversar e a gente começou a conversar. Esse meu amigo é uma pessoa que eu vejo que ainda tem muitas crenças, como eu também tenho, como você também tem, né? Mas cada um aí no seu grau de consciência, de desenvolvimento. E ele tá sempre com muita pressa, sempre olhando no relógio, né? Como se ele tivesse muitas coisas que fazer. E a gente tava conversando sobre sonhos e sobre realizações, sobre manifestações. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, se você não dependesse do dinheiro pra sobreviver, ou não tivesse que pagar contas, se você tivesse todo o dinheiro na sua conta, o que você faria? Daí ele falou assim, eu faria... Daí deu um exemplo de uma profissão. Daí eu falei assim, mas daí você gosta de fazer? Ele falou, não. Daí eu falei, vamos de novo. Eu falei, se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? Ele falou, eu faria um curso de quiropraxia. E daí eu falei, então você sonha em fazer isso? Você sonha em fazer esse curso, trabalhar com isso, deixar o que você faz? Você faria isso mesmo sem dinheiro? Aí ele falou, não, porque eu tenho que ir pro meu país, fazer a validação, e já começou a colocar empecilhos. Eu falei, peraí, a gente não tá falando de sonhos, eu tô perguntando se você sonha em viver disso. Ele falou assim, não. Daí eu falei, o que você gostaria de fazer? Ele falou, a primeira coisa que via na sua cabeça. Ele falou assim, colocar uma mochila nas costas, comprar um carro antigo e viajar pelo mundo. Daí eu falei, caramba, esse é o seu sonho, né? E ele falou, eu falei, então me conta mais sobre isso. Daí ele foi falando, e aí eu senti que a energia dele foi se elevando, e ele foi falando, a gente foi falando situações, suposições, e eu vi que ele até parou de olhar pro relógio, né? Que ele realmente deu aquela relaxada. E o que eu quero dizer isso pra vocês, gente? É que muitas vezes a gente pensa que a gente tem a tendência de querer controlar as coisas que vão vir na nossa vida, né? Então, por exemplo, os Abraham Hicks, né, que falam do livro Peça Ser Atendido, o Bashar, né, também fala sobre isso. Eles falam, e outros muitos autores, muitas pessoas que já alcançaram assim um nível de consciência, de elevação. Eles falam que a gente consegue começar a manifestar as coisas na nossa vida quando a gente entra num estado de permissão, de alegria, de bem-estar, né? E como a gente faz isso? Quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, a nossa paixão, né? Tem um ensinamento do Bashar, ele fala em três passos, né? Que seria primeiro a gente, vamos supor, acordar de manhã e a gente tem várias coisas para fazer. E a gente escolhe aquela lá que vai dar mais entusiasmo, aquela nossa paixão, aquilo que vai falar, nossa, é isso que eu quero fazer hoje, né? Dentro das nossas responsabilidades, dentro do que a gente escolheu nessa realidade aqui, no momento. E que pouco a pouco a gente fazendo isso, sem a intenção de ganhar dinheiro, sem a intenção de monetizar, sem a intenção de nada, simplesmente de fazer porque a gente gosta, que as coisas vão se desenrolando, né? E depois ele também fala, né, o terceiro passo, né, primeiro é fazer o que a gente gosta, terceiro é fazer o melhor dentro daquilo, sem criar expectativa, e o terceiro é tirar uma situação positiva de uma situação que às vezes até parece negativa, que são os ensinamentos. E os ricos também eles falam isso, né, sobre o bem-estar, eles falam muito no livro sobre o bem-estar. E, gente, é a mais pura verdade. Que todas as vezes na minha vida, vou falar sobre minha experiência pessoal, eu só consegui manifestar as coisas quando eu realmente estava num fluxo de bem-estar. Porque quando a gente está num fluxo de bem-estar, quando a gente está no fluxo de permissão, de entusiasmo, de paixão, sem pensar no resultado, sem pensar, eu vou fazer isso aqui, né? Como meu amigo estava fazendo lá, eu vou fazer quiropraxia porque isso vai me dar dinheiro, isso é uma profissão, sei lá, reconhecida, então isso daqui vai me dar dinheiro, mas não vai me dar prazer. Quando ele falou do viajar, e aí eu falei pra ele, você sabia que às vezes você colocando foco, fazendo com entusiasmo, um pouquinho por dia, do que te realmente dá prazer,
no final você pode ter, sei lá, um presente, conhecer alguém, e isso pode se tornar o seu meio de vida, né? O seu ganha-pão, vamos dizer assim. E aí é isso, gente, isso é muito, muito verdadeiro, porque quando você entra no flow, né? Quando você se permite estar ali, fazendo bem-estar, fazendo seu bem, o que faz bem pra você, ou fazendo algo com muito entusiasmo, vocês podem perceber, gente, as coisas começam a acontecer, você começa a ter muita sincronicidade, as pessoas, oportunidades vão aparecendo, né? E aí a gente realmente começa a fazer o que a gente quer na nossa realidade, começa a acontecer. Isso porque quando a gente vem para esse mundo, né, a gente se divide. Vamos supor que o Criador, Deus, o todo, ele vai se dividindo, né, até chegar nas porções menores que somos nós, o nosso eu físico. Só que antes disso, a gente tem uma porção nossa, que é a nossa centelha divina, o nosso eu interior, que ele nunca vai nos deixar, nunca. Então, toda vez que a gente tá se lascando, que a gente tá, meu Deus, para baixo, quando a vida tá dando errado, não é porque, meu Deus, Deus não tá me escutando, Deus esqueceu de mim. Não é porque a gente tá desconectado desse nosso eu superior, que tem muitos nomes por aí. E quando você tá ali no estado de fazendo algo com paixão, quando você tá super entusiasmado, tá ali focado no bem-estar, o que acontece é que você tá dando permissão pro seu eu superior, que sabe de tudo, te guiar. É como se fosse mais ou menos assim, gente. Imagina que a gente vem para esse mundo, né? E a gente tem ali um aplicativo, um GPS, que tá ali do céu, vamos supor, né? Vamos colocar um pouquinho maior que a gente, vendo tudo. Então, eu vou dar meu exemplo aqui. Eu moro numa cidade pequenininha da Inglaterra. Daí, o que eu conheço aqui, conheço ali um vilarejo, eu conheço uma rua, conheço a igreja, né? Só que o meu eu superior, ele conhece aqui os bairros vizinhos, ele conhece tudo que tá ao redor. Então, de cada situação, os Abrams falam que a gente tem um problema, eles conhecem de 30 a 40 soluções para resolver isso. E por que a gente às vezes não resolve? Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida tá truncada. Porque a gente não permite que esse ser superior, que somos nós, fale com a gente. Então a gente tá com a mente tão barulhenta, a gente tá ali resistindo, a gente tá ali querendo fazer as coisas por conta própria. Eu vou resolver, né? Eu vou fazer a quiropraxia porque vai me dar dinheiro. Eu vou fazer isso porque é desse jeito aqui que eu vou conseguir comprar esse carro. Não, eu vou fazer isso porque assim, eu vou ajudar meu filho. E não, gente, às vezes o que você pensa que é o que é para você fazer é o seu lado físico, aquele que conhece só o seu bairro, né? Então, se a gente se conecta com o nosso eu superior e fala, puxa vida, nossa, eu aceito, eu solto, é o soltar, né? Eu solto, me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ir, onde eu tenho que ir. Isso a gente consegue fazendo com bem-estar, isso a gente consegue quando a gente tá entusiasmado. Então, o vídeo de hoje é um vídeo assim, que não teve script, não teve nada, foi realmente muito do coração, né? É isso, gente, é sobre a gente experienciar essa vida, né, de um ponto assim, puxa, chega de viver no 1%, eu quero viver o todo, eu quero viver o máximo que eu posso chegar nessa experiência. Então, deixar o seu eu superior falar por você. Então, assim, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente tá numa situação que é super complicada, a gente falar, não, solta, cuida do bem-estar, né? Mas acredita em mim, deixa um pouquinho por dia, foca no seu bem-estar, no seu entusiasmo, que você vai ver como a sua vida vai melhorar.